A paz do Senhor, querido professor. Grata a Deus por mais um trimestre que Ele tem nos concedido, né? Quando nesse trimestre a gente vai estar estudando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Então será um trimestre com bastantes temas que vai ser bem interessante e desafiador para você também. E os nossos pré-adolescentes vão amar. Então os temas, né, da nossa lição nesse trimestre, né, vamos estudar sobre as palavras, né, sobre os profetas, sobre as profecias e as últimas coisas. Vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, como vai ser o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Vamos falar também sobre o início da tribulação, a grande tribulação também. A lição 8 vai falar sobre o domínio do mal sobre a terra. O 9 vai falar sobre a volta gloriosa de Jesus. Então, são diversos temas que vai requerer de você, querido professor, bastante estudo, né? Da palavra de Deus, de procurar outros auxílios, outros livros para poder trazer para a sua classe. Porque muito desses temas, o pré-adolescente ele tem muita dúvida e vai ser você o instrumento usado por Deus para esclarecer cada dúvida. A lição 10 vai falar sobre o período do milênio. 11, o julgamento final. Aí vem em seguida a Nova Jerusalém e, por último, a igreja preparada. Então, durante todo esse trimestre, a gente vai estar estudando sobre a segunda vinda de Cristo. Então, vai ser uma bênção. Então, que você possa aproveitar a cada lição. Muitas dessas lições você pode estar observando antes. Se você conhece alguém na igreja mesmo, um obreiro, que tenha disponibilidade e domínio sobre aquele assunto, e você pode estar convidando para fazer um momento de enquete na sala e eles poderem fazer perguntas, tirar suas dúvidas e o obreiro está lá ajudando. Então, é uma dica que você pode estar utilizando durante esse trimestre, né? Com os seus pré-adolescentes. Vai ser lições ótimas, vai ser muito, muito boa cada tema. E aí, hoje vamos estar estudando a lição de número 1, né? Onde o tema é a palavra dos profetas sobre as últimas coisas. Começa a sua lição, na verdade, né? A lição começa bem antes, quando você já está organizando no seu momento de estudo, mas aí se dá início quando você chega em classe e recebe o seu pré-adolescente, com aquele sorriso no rosto, com aquele abraço de acolhimento. Procura saber, né, como foi a semana, faz um momento de devocional e em seguida dá-se início à lição. A nossa lição se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do 9 ao 12, onde você pode estar fazendo toda a leitura alternada com o seu pré-adolescente, mas nesse momento eu quero ler apenas a Bíblia diz, né, que vai ser hoje lá em Mateus, capítulo 24, e o 35, que diz assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Ou seja, a palavra do Senhor, ela não muda, ela é infalível, ela dura eternamente. E aí a gente se dá o início, deixa eu só ajeitar aqui, da nossa lição, onde ela tem 3 objetivos, né? Primeiro, compreender que as profecias bíblicas se cumprem. Segundo, analisar as profecias que ainda não se cumpriram. E conhecer a profecia de Daniel, que conecta o passado ao futuro. Então, basicamente, o seu pré-adolescente ele vai ter que sair dessa aula entendendo, né, sobre as profecias que já foram faladas e aconteceram, aquelas que ainda estão no processo, e conhecer um pouco mais sobre a profecia no livro de Daniel. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição, ele vem falando sobre as profecias que já se cumpriram. E o que eu oriento a vocês, deixa eu só dizer aqui, o ponto A fala sobre as profecias do Antigo Testamento,
onde elas já se cumpriram, né? Profecias messiânicas, que falam sobre o Messias, sobre Cristo, sobre a vinda de Cristo. E o C, o cumprimento das profecias messiânicas, né? De tudo que foi prometido, que viria o Messias, né? E aqui vai falar um pouco mais do depois que Cristo veio à Terra. E o que você pode estar fazendo? Levando para a classe um cartaz. Você pode pegar uma folha branca, caso você tenha branca mesmo, ou se não tiver de outra cor, não tem problema. E aí você vai levar vários versículos. A nossa lição, ela deixa à mostra, e claro, vários textos bíblicos. E aí você pode estar dividindo a a cartolina, na verdade, em as profecias que se cumpriram, as que estão em andamento e as que ainda vão se cumprir. E aí vocês podem estar anotando os textos bíblicos e pedindo para o seu pré-adolescente buscar em leitura na palavra de Deus e colocando onde fica cada profecia. Então será uma forma de incentivar eles e cada vez mais eles colocarem na mente o que foi que já aconteceu, o que ainda está acontecendo e o que está para acontecer sobre a respeito das profecias. Então esse é o ponto 1 da nossa lição. O ponto 2, falando sobre as profecias que ainda vão se cumprir, né? Aí o ponto A promessa de um novo céu e nova terra. O Senhor julgará todos os povos. E C, os sinais dos tempos. E aí você pode estar explicando cada ponto da lição e aproveitando a folha de cartolina, onde você vai poder estar reorganizando tudo que precisa a respeito dessas profecias que ainda vão se cumprir, para que no final da aula o seu pré-adolescente ele saia com aquilo em mente já. Isso já aconteceu, isso aqui ainda está para acontecer. E vai formar nele também o fato dele entender que a palavra de Deus ela não muda, que aquilo que ele prometeu há mais de 200 mil anos atrás vai se cumprir. O ponto 3 da nossa lição fala sobre a profecia-chave. Aí o ponto A fala sobre o profeta de Daniel, o ponto B, o período da igreja, e o ponto C, a última semana. E aí, querido professor, seria interessante que você, junto com o seu pré-adolescente, abrisse lá em Gênesis capítulo 12 e relembrasse toda a trajetória de Abraão, né? De onde foi que antes Abraão, né, foi chamado, o que foi que Deus prometeu a ele, né, que ele olhasse para o céu, qual foi a profecia, e enfatizar sobre a questão de Israel, né, a nação santa, de onde foi que veio, né, foi a profecia onde Abraão, onde Deus fez para Abraão que iria fazer crescer, e assim ele fez. Então, deixe esse fato bem firme para que eles entendam de onde foi que veio o nascimento da nação santa. E em seguida você entra com a questão das profecias de Daniel, onde você mesmo pode estar dando, ou caso tenha algum obreiro na sua igreja que tenha bastante conhecimento sobre a questão dos anos, das profecias do livro de Daniel, você pode estar convidando para deixar para o seu pré-adolescente. E aí você vai falar sobre a profecia, né, das 70 semanas, o que significava essas 70 semanas e o que já aconteceu, quantas semanas já se passaram. E aí você vai trazendo isso para o seu pré-adolescente. E a conclusão da nossa lição, ela diz assim: não há razão para duvidar das profecias bíblicas. A Bíblia é a palavra de Deus e o próprio Deus cuida para que as suas palavras se cumpram, né? Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra e por isso devemos vigiar para reinarmos com Jesus. Então essa é a conclusão da nossa lição de hoje. E aí você traz ao seu pré-adolescente a reflexão que a palavra de Deus ela não muda, ela é infalível, está se cumprindo o que foi dito nela e que eles precisam o quê? Se manter firme na presença de Deus para poder alcançar essa tão linda promessa de um novo céu e uma nova terra.
assim como um dos temas da nossa lição vai tratar e esclarecer para o nosso pré-adolescente. Amém, querido professor? Que Deus em Cristo continue te abençoando e que a sua aula possa ser uma bênção para a glória de Cristo. Até a próxima EBD, mas não esquece, caso ainda não siga o nosso canal, começa lá a seguir, envia esse vídeo para alguns amigos teus que são professores, curte, comenta, deixa lá o teu comentário, para que a gente possa aprender e melhorar para o reino de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.